Do nosso Senhor Jesus, louvado seja o santo nome do Senhor. Pode tomar o seu assento, meu irmão e minha irmã. Você que trouxe a sua Bíblia, abra por favor no livro de Hebreus, Novo Testamento, lá no finalzinho da Bíblia. Vamos ao capítulo de número 11. Hebreus 11, por favor. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. Coloca a tua mão sobre a Bíblia, fecha os teus olhos, curva a sua cabeça em reverência ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos agora, Senhor, que o Senhor nos ajude a limpar a nossa mente de preocupações, a limpar a nossa mente de perturbações, a abrir, Senhor, o nosso coração, para que a Tua palavra entre, Pai, frutifique em nós. Afasta de nós nesse instante, Pai, todo o espírito de perturbação, Senhor. Que através desta ministração, o Senhor use, Pai, da Sua palavra para edificar as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Eu queria pedir que você estendesse a sua mão sobre mim e pedisse a Deus do fundo do seu coração para que Ele fale através da minha boca, em nome de Jesus. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe em nome de Jesus. Irmãos, hoje eu queria falar a respeito de algo primordial na vida de um cristão. Todos nós dizemos: eu tenho fé. Você crê em Jesus Cristo? Eu creio em Jesus Cristo. Você crê em Deus? Eu creio em Deus. Você crê na palavra de Deus? Sim, eu creio na palavra de Deus. Mas como é que nós temos manifestado a nossa fé? Até que ponto vai a minha fé? Até que ponto a minha fé me levaria à entrega por Jesus Cristo? Até que ponto eu seria capaz de abandonar o que eu vivo, abandonar o que eu tenho, abandonar quem eu sou pela minha fé? Será que eu tenho depositado em Cristo uma fé com interesse? A minha fé é ativa, é viva, é válida enquanto eu tenho a esperança de receber algo em Deus, ou minha fé está voltada para a presença do Senhor, para quem Ele de fato é? Nós lembramos do fato de Davi, quando o seu filho adoeceu, que ele tinha fé em receber a cura do seu filho. Ele orou, jejuou, ficou com a cara em terra por dias e dias, sem se alimentar, apenas em oração, porque ele queria receber algo de Deus em volta. O menino morreu. Davi se levanta, se lava, se alimenta e segue vivendo a vida dele. É errado eu querer algo de Deus? Não, não é errado você querer algo de Deus. Eu sempre pedi as coisas para o meu pai, eu creio que vocês também pediam as coisas para os seus pais, para o seu pai, para a sua mãe. Meus filhos me pedem algo, os filhos de vocês pedem algo a vocês. Não é errado a gente pedir algo a Deus. O problema é a gente condicionar a nossa fé em Deus com aquilo que Ele nos devolve. Nos devolve não, nos oferece. Porque por mais que eu viva 1000 anos, jamais eu vou conseguir devolver aquilo que Deus me deu. Não importa o tempo que eu tenho de vida, tudo que eu fizer para Deus, sempre, acredite, sempre será pouco. Tudo que Ele me ofereceu, por mais que eu dedique a minha vida inteira a Ele no altar, é pouco. Por mais que eu viva uma vida de santidade, é pouco. Por mais que eu sacrifique o desejo da minha carne, é pouco, porque eu recebi a salvação através dele. Eu tinha uma vida de sujeira, tinha uma vida de pecado, uma vida de mentira, uma vida de escuridão. É o lugar que eu jamais desejo voltar. Jamais. Eu sei quem eu era antes de Cristo e é alguém que eu não quero mais ser. Mas para isso eu preciso manifestar a minha fé nesta palavra, manifestar a minha fé de que através de Jesus Cristo eu posso ser diferente. Mas eu ser diferente não me impede, não deve ser um obstáculo para que a minha fé seja na figura de Jesus.
não no que Ele pode fazer por mim. Ele pode fazer tudo por mim, mas a partir do momento que Jesus Cristo, que o nosso Deus, examina a minha fé, e nós vemos muitas passagens na Bíblia que Jesus diz, ou que diz, e Jesus vendo a fé, a nossa fé é visível a Deus. A nossa fé é visível, como eu olho para você, como você olha para mim, Jesus olha para a nossa fé. Deus olha a nossa fé, Ele enxerga a nossa fé de uma forma diferente. Paulo, tem uma passagem que Paulo, vendo a fé daquele homem, disse: levanta-te e anda. Vendo a fé. E qual é a fé que nós temos depositado em Deus? Primeiro eu queria que nós revisássemos o que é a fé. Mauro, por favor, capítulo 11, versículo de número 1. Olha só a definição que tem de fé em Hebreus 11:1. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Em outras traduções diz que a fé é aquilo que temos a certeza de receber, mas que nós não podemos ver. A fé eu não posso ver. A fé você não pode ver, mas a fé Jesus Cristo enxerga. Ele não só enxerga, Ele vê. E qual é a diferença em enxergar, pastor? Eu enxerguei duas pessoas passando na rua, mas eu não vi quem eram aquelas duas pessoas. A diferença de ouvir e escutar. Eu ouvi duas pessoas conversando ali no fundo, mas eu não escutei o que eles estavam dizendo. É assim que Deus vê a nossa fé. Vamos ao versículo de número 36, Mauro, por favor. E outros experimentaram escárnios, ou seja, zombaria, piadinhas, açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados com serra. Inclusive tem traduções que dizem foram cerrados ao meio. Um dos profetas de Deus, de Jesus, foi cerrado ao meio. Foram apedrejados, foram cerrados, foram tentados, foram mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparadas, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Diga amém. Queridos, nós acabamos de ver aqui, que neste tempo, nesse período, a fé que esses homens manifestavam era uma fé combatida, era uma fé não respeitada. Hoje eu posso sair aí na rua com a minha Bíblia, hoje eu posso falar do amor de Jesus Cristo abertamente. Se eu quiser pegar um microfone e ficar numa praça falando de Jesus, nenhuma autoridade vai me prender. Mas nesse tempo não. Nesse tempo esses homens foram perseguidos, esses homens foram açoitados, foram mortos ao fio da espada, foram presos. Roma jogava os cristãos na arena para serem comidos por leões. Eram colocados em chamas, vivos, nas ruas da cidade, para que todo mundo visse qual era o fim daquele que manifestava fé. E hoje eu e você temos uma liberdade incrível para falarmos de amor, para falarmos de Jesus, para manifestarmos a nossa fé em qualquer lugar deste país. Por mais problemas que o nosso país tenha, ainda é um país que permite o culto da sua fé. Se nós pesquisarmos agora, lá na Coreia, com certeza, cristãos já foram mortos hoje. No leste europeu, cristãos têm que sair por túneis para poder se reunir e falar de Jesus Cristo. Porque se forem pegos com uma Bíblia, se forem pegos falando de Jesus, se forem pegos manifestando a sua fé, são presos, são torturados e são mortos. As testemunhas de Jeová na Rússia respondem como seita, são presos, perseguidos. É uma denominação que está proibida por lei na Rússia de existir. Mas eles não têm se escondido. Eles não têm se escondido. E nós aqui, com toda a liberdade,
para sair na rua como a Bíblia sente vergonha. Para falar de Deus para qualquer pessoa na rua, sente vergonha. Enquanto um macumbeiro desgraçado, com perdão da palavra, desgraçado no sentido de não ter a graça de Deus, anda por aí, fantasiado, manifestando a fé. E nós que servimos a um Deus verdadeiro, que temos a palavra da verdade, nos escondemos. Que tipo de fé Jesus Cristo tem visto em mim? Que tipo de fé Jesus tem visto em você? A gente pede, mas a gente não dá. O que eu não dou, pastor? A gente não dá testemunho da nossa fé no nosso trabalho. Ah, mas o meu chefe é ateu. E você é ateu? Ah, mas a minha chefe é macumbeira. E você é macumbeiro? Como é que você sabe que ele é ateu? Porque ele diz abertamente que não crê em Deus. Como é que você sabe que ele é macumbeiro? Porque ele fala abertamente da sua fé. Ah, você é cristão? Não, eu vou à igreja aos domingos, mas nada, como dizem os jovens, né, pastor Jefferson? Nada que ver, nada a ver. Eu só vou na igreja porque eu sou obrigado a ir na igreja. Meu irmão, Deus está vendo a sua fé. Deus está vendo a sua fé. E qual é a fé que nós temos apresentado a Deus? Existe uma fé condicional. Mauro, põe a primeira imagem, por favor. Fé superficial. Eu trouxe aqui um pequeno texto para a gente ilustrar. Há uma fé superficial e egoísta crescendo no meio do povo de Deus. Pregações têm enfatizado mais as bênçãos materiais e menos a santidade, o sacrifício e a eternidade. É o que eu sempre falo, nós vivemos hoje, na maioria das igrejas, infelizmente, eu falo isso com um sincero pesar de coração. Na maioria das igrejas hoje, nós vemos pastores que estão preocupados com o seu salão cheio, mesmo que o céu esteja vazio. Eu quero encher a minha igreja, eu quero encher o meu salão, eu quero ter no final do culto, como postar uma foto na mídia social da igreja, com o meu salão cheio. É o que eu preciso, eu quero oferta, eu quero dízimo, é para isso que eu abri a minha igreja. E o céu está ficando vazio, o inferno está mais cheio a cada dia que passa. E essas pessoas têm sido condenadas, estando dentro de uma igreja. Nós temos muitas pessoas perdidas lá fora, mas infelizmente hoje também temos muitas pessoas perdidas aqui dentro. Aqui dentro da igreja nós estamos nos perdendo por conta de um evangelho que diz que Deus é amor. Sim, Deus é amor, Ele é o próprio amor. Que Deus me ama, sim, Deus te ama. Que Deus me aceita, sim, Deus te aceita, mas Ele quer que você mude. Ele quer que você mude. E eu só vou mudar quando eu tiver fé. Uma fé verdadeira de que isto aqui é o melhor para mim. Aí venho aqui, nada contra a pessoa, mas nós vemos igrejas que convivem com práticas que são condenáveis por Deus. Igrejas hoje em que é realizado casamento de homossexual. Isso aos olhos de Deus é uma aberração, é maldição, é anátema. E essas pessoas, todos esses pastores, todas essas pessoas que pregam o evangelho, que leva à perdição, acredite no que eu vou te dizer, a conta vai chegar. Ezequiel 3,18 diz que quando eu vejo alguém em pecado, e eu não oriento aquela pessoa para que ela se conserte, e ela morre naquele pecado, o sangue dela é requerido das minhas mãos. Ah, mas não fui eu que pequei, mas você viu. Ah, mas não fui eu que pequei, Deus, mas você não orientou. Ah, mas não fui eu, foi você. Você tem o conhecimento da palavra. Eu já disse aqui, repito, o ide e pregai o evangelho não é só para apóstolo, não é só para pastor, não é só para obreiro, é para todo mundo. Todos nós carregamos um ministério. Sabendo ou não, você tem um ministério. Qual é o meu ministério, pastor? O da reconciliação com Deus através de Jesus Cristo. Se você já se reconciliou com Deus através de Jesus, você conhece a palavra, você tem a obrigação de falar de Jesus Cristo. Aqueles que
Como é, pastor? Até me fugiu a memória. Que me negam diante dos homens serão negados diante do meu Pai. Aqueles que me aceitam, que me confessam diante dos homens, será aceito, confessado diante do meu Pai. Mas aí nós vemos isso. Eu quero bênção. Eu venho na igreja atrás de bênção. E o abençoador? E o abençoador? Eu quero o dinheiro do meu pai, mas eu não quero pedir a bênção para o meu pai. Eu quero que meu pai pague as minhas contas, mas eu não quero honrar o meu pai. Eu quero que meu pai me dê tudo o que eu preciso, mas eu não quero respeitar o meu pai. Na minha casa existem regras. Na casa dos meus pais também tem regras. O meu pai, quando chegava em casa diante de Deus, eu nem respirava mais. Tinha uma sala, que naquela sala tinha a poltrona dele, um móvel, a TV e 2 tamboretes. Quem é do Nordeste vai saber que é um tamborete. Meu pai chegava, parecia aquele Dino da Silva Sauro lá. Lembra que ele falava, querida, cheguei? Minha mãe chama Maria Natividade. Meu pai chegava e dizia assim, Nati, cheguei. Acabou. Minha mãe corria com um copo, eu lembro até hoje, um copo de alumínio com desenho de uma onça, com gelo, congelado na verdade. Eu corria no pé direito, meu irmão corria no pé esquerdo, tirava as botas dele e dali ninguém fazia mais nada. Enquanto meu pai não se levantasse, ninguém levantava. Enquanto meu pai não falasse alguma coisa, ninguém falava. Porque nós honrávamos o nosso pai. Honrávamos. Meu pai nunca encostou o dedo em nenhum dos filhos. Bastava um olhar. Bastava um olhar. Quando ele me olhava, eu já sabia, deu ruim. Eu preferia 1000 vezes apanhar da minha mãe, que ela batia e batia com gosto, do que meu pai falar, senta aqui, vamos conversar. Eu ficava uma semana sem me conseguir olhar no espelho de tanta vergonha que eu sentia do meu pai. E hoje a gente vem atrás de Deus, mas na verdade a gente não vem atrás dele. E quando eu falo a gente, não estou falando de você, estou falando de nós em geral. A gente vem atrás dele, mas a gente vem com interesse. A gente vem com interesse. Eu vou na igreja porque eu estou me sentindo mal. Eu vou na igreja porque eu vou fazer uma entrevista de emprego. Eu vou na igreja porque eu tenho uma causa presa na justiça. Eu vou na igreja porque o meu filho está isso. Eu vou na igreja porque o casamento está assim. Você tem que vir na igreja para estar na presença de Jesus. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ninguém. Aí a gente vê por aí pastores, padres, ensinando que a gente ama Maria. A gente tem que amar Maria. É mãe de Jesus Cristo. Mas não é ela que te leva a Deus. Não é ela que vai interceder por você. Isso é mentira. É Jesus Cristo. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Se eu não acredito nisso, eu estou dizendo que Jesus Cristo é mentiroso. E se eu estou dizendo que Jesus Cristo é mentiroso, o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Fé, meus irmãos, a fé não pode ser uma fé condicional. Então nós temos aqui uma fé superficial, egoísta, ou seja, a minha fé é em meu benefício próprio. A minha fé é em benefício da minha família. A minha fé é em benefício da minha causa. Quero bênçãos materiais, mas eu não quero ser santo. Eu não quero fazer nenhum tipo de sacrifício. E eu não estou nem aí para a eternidade. Nada. Eu pregava no domingo à noite exatamente isso. Que o seu sacrifício gera milagre. O seu sacrifício gera milagres na sua vida. Mas aí eu quero bênção. Eu quero riqueza, mas eu não quero ser santo. Deus não é tolo. Deus não é meu garçom. Deus não é seu garçom. Deus, isso aqui não é um menu que você chega no restaurante e fala, eu quero isso, aquilo, e ele traz do jeito que você quer. Não é dessa forma. Não é dessa forma. E ou a gente entende que não é dessa forma, ou vamos continuar desse jeito, com uma fé egoísta, com uma fé superficial. Põe outra imagem, Mauro, por favor. Fé verdadeira. Deus nos chama para um tipo de fé que não recua, mesmo quando tudo parece perdido.
Fé como a de Daniel na cova dos leões, de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, e de Estevão ao ser apedrejado. A fé de Estevão era tão grande, que no ato da morte dele, ele viu o céu aberto, e a última coisa que ele disse foi: Senhor, perdoa essas pessoas. Mas como é que eu vou pedir para que Deus perdoe alguém que está me apedrejando até... Vocês já pararam para pensar? A gente fala assim: morreu apedrejado. Você já tomou uma pedrada? Quem já tomou uma pedrada aqui? Então você sabe do que eu estou falando. Imagine você tomar pedrada atrás de pedrada, até que você perca a sua consciência, até que você morra. É uma morte horrível. Mas Estevão, por fé, pediu a Deus: perdoa estas pessoas. Daniel, na cova dos leões. Imagine, se é um leão que está ali para punir um prisioneiro, é um leão que está com fome, é um leão maltratado, e tem ali uma carne jovem, uma carne fresca, carne de primeiro, e o leão simplesmente não faz nada. Porque fé. O profeta foi cerrado ao meio, não negou a fé. Tem gente aí, na Nigéria, cristãos são queimados em praças públicas. Não sei se você já viu, são queimados, literalmente queimados, porque não negam a fé. Aí eu duvido que com a igreja que nós temos hoje, quando eu falo igreja, a de Cristo, não a palavra da fé, se chegar alguém, um bandido, e falar: seu Gildo, ou o senhor nega a sua fé agora, ou eu mato o senhor. Dona Arlinda, ou nega Jesus agora, eu mato a senhora. Pastor James, o senhor que é pastor, que é homem de Deus, ou nega Jesus agora, você morre. O que será que eu faria? Eu estou disposto, a minha fé é tão grande como foi a fé de Abraão, como foi a fé do próprio Isaac. Isaac já era um moço, um homem formado, contra o idoso de 100 e poucos anos, e foi amarrado, a palavra diz, por Abraão. Vocês acham mesmo que Abraão amarrou Isaac? Será que Isaac se rebelou? Não, Isaac se deixou amarrar, porque ele também tinha fé. A fé é tão pura, tão verdadeira, que no coração de Abraão e de Isaac, a certeza era uma só: Deus vai ressuscitar o meu filho, Deus vai me ressuscitar. Tanto é que quando ele sobe, ele fala para os seus moços: fiquem aí, nós vamos aqui rapidinho adorar e já voltamos. Olha a fé desse homem. Já voltamos. Eu estou indo para sacrificar o meu filho, eu estou indo para colocar fogo em sacrifício no meu filho, mas eu falo para os meus servos: fiquem aí, eu vou ali adorar, e eu e o meu filho já voltamos. Isso é fé. Não é à toa que ele é chamado de o pai da fé. E a minha fé, qual tem sido? Mas o inimigo é grande. Mas essa doença maldita não tem cura. Mas eu estou sem emprego já faz 3 anos. Mas isso, mas aquilo. Cadê a sua fé? Crer em Deus, adorar a Deus, louvar a Deus, quando tudo é bom, é ótimo. E quando ele se cala, quando ele recua, quando ele encolhe a mão para testar o seu coração, para ver a sua fé, onde está a minha fé? Eu coloco um problema na mão de Deus, aí eu não tenho paciência, porque Deus é incompetente no meu pensamento, Deus não sabe o que está fazendo. Eu vou tomar aquilo de novo de Deus. Não, pode deixar que eu resolva melhor que Deus. Meu irmão, se você colocou algo na mão de Deus, deixe onde está. Não adianta você tentar resolver com o seu braço. Você resolve com a sua fé. Você resolve com a fé que você deposita num Deus maior. O que é impossível para Deus? Nada. O que é impossível para mim? Quase tudo. Quase tudo. Eu não decidi amanhecer vivo hoje. Eu desejei, obviamente, mas não fui eu quem decidi.
Meu cabelo, se caiu algum fio hoje, como é que eu vou repor? Não tenho essa condição, não tenho esse poder, mas eu tenho fé. Fé naquele que tudo pode. E é essa a manifestação que nós temos de ter. Fé. Não importa o que venha sobre mim. Fé. Não importa o que me aconteça. Fé. Não importa o diagnóstico. Fé. Não importa o resultado. Fé. Manifeste a sua fé e Jesus Cristo vai enxergá-la. E há diferença. Jesus faz diferença sim de fé. Não é justo o pastor Jefferson ter uma fé maior que eu numa causa e eu ser atendido no lugar dele. Não é justo. E Deus é Deus de justiça. E se Deus é Deus de justiça, Ele vai olhar a sua fé, a sua fé, a sua fé, a sua fé. Imagine que todos nós aqui tenhamos o mesmo problema. Estamos desejando a mesma solução de Deus. Quem vai ser atendido primeiro? Quem vocês acham que será atendido primeiro? Aquele que for visto com maior fé. Amém? Esses homens foram apedrejados, foram mortos à espada, foram torturados, foram presos, condenados. Tem relatos na Bíblia até de apóstolos sendo jogados dentro de caldeirão de óleo quente. Olha a maldade quando cristão. Óleo fervendo. Imagine você sendo lançado num caldeirão com óleo fervendo. E aí sabe o que você faz? Coloca um pé, coloca o outro pé, porque eu tenho fé. Que aquele que me prometeu é fiel para cumprir. Que aquele que me colocou em uma condição é capaz de me tirar. Que aquele que permitiu eu viver algo difícil é capaz de restaurar. Mas para isso eu preciso manifestar a minha fé. Fé sem recompensa. A minha fé não é para ter uma recompensa. A recompensa vem com a minha obediência. É com a minha obediência que eu sou recompensado. É com a minha obediência que eu ganho a minha salvação. É com a minha obediência que eu obtenho o meu galardão. Isso sim, obediência, você vai ter recompensa. A sua fé deve ser uma fé manifesta sem interesse próprio. Amém? Tenha fé em Deus, na presença dEle, no que Ele é e não no que Ele pode fazer. Repita comigo: meu Deus, a partir de hoje, a minha fé será manifesta em Ti sem interesse. Amém? Que Deus fale mais ao seu coração. Aplauda o nome do nosso Senhor Jesus.